Olá, eu sou Nery Júnior, coordenador nacional do Movimento Acorda Sociedade. Hoje é dia 25 de março de 2021 e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas notícias, sobre a aprovação do orçamento e também tratar, evidentemente, da PEC 32, que trata da reforma administrativa. Aproveito e gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal do Movimento Acorda Sociedade, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Esse canal é o canal onde nós vamos poder ter um espaço de diálogo com vocês e também para maximizar os esforços de comunicação do nosso movimento. É muito importante, portanto, a inscrição de vocês no canal e se vocês puderem dar um like, é importante. O nosso canal ele não é monetizado, portanto, ele não tem fins lucrativos em relação à questão de monetização do YouTube, mas ele precisa ser fortalecido para que a gente possa ter esse meio de comunicação com vocês, tendo em vista que nós não temos condições de fazer publicidade na grande mídia. Então, nos resta as redes sociais. E é para isso que eu já peço o apoio de vocês para nos auxiliar na divulgação desse canal. Bom, o Movimento Acorda Sociedade, ele nasceu da necessidade de alertar, denunciar retrocessos e, ao mesmo tempo, mobilizar a sociedade brasileira para o debate nacional. Mas ele é constituído por uma série de pessoas jurídicas, é um movimento social de PJ, onde nós temos 149 entidades que integram a base do nosso movimento, de diversos segmentos da sociedade, entidades representativas do funcionalismo público, das diversas carreiras, tanto do executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário. Órgãos de fiscalização, as carreiras que representam os órgãos de fiscalização, o fisco, o controle externo, os tribunais de contas dos estados estão representados também, quando a gente fala das carreiras que atuam no controle externo, tanto dos estados, pela NTC, quanto pela Auditar e Audit-TCU no âmbito do TCU, no âmbito da União, na área de controle. A advocacia pública também está representada no Movimento Acorda Sociedade, com diversas entidades, como é o caso da ANAUNE, como é o caso do Simprofaz, que é o Sindicato dos Procuradores da Fazenda, como é o caso da Amprev, ANAF. Então, nós estamos aí engajados com diversos segmentos de carreiras, na área da Seguridade Social. Nós temos a ANACS, a ANASPES, e tem uma base de sindicatos também do Seguro Social que chegou para fortalecer o movimento, oficiais de justiça, e hoje, dia 25 de março, é dia do oficial de justiça, e eu quero parabenizá-los pela data do dia de hoje. Os oficiais de justiça eles têm uma importância que nós reconhecemos para a sociedade. É uma atividade de risco, e sem oficiais de justiça não existe justiça. Então eles estão representados no MAS através da FESOJUS, que representa a Federação de Sindicatos dos Oficiais Estaduais, pela FENASOJAF, que é a Federação das Associações de Oficiais de Justiça Federais e Avaliadores, federais, pela OGESP, que é a Entidade de Oficiais de Justiça de São Paulo, e a SOJAF São Paulo. Então, nossos cumprimentos, e parabenizamos a todos pelo seu dia. Meus amigos, os tempos realmente não são fáceis. Nós vivemos realmente tempos difíceis. O Brasil enfrenta esse cenário aí de pandemia, com uma curva cada vez mais ascendente em relação às vítimas fatais que vem causando essa pandemia. E também nós estamos muito preocupados com relação ao plano de vacinação, com relação às medidas que o governo já deveria ter tomado e não tomou. Estamos fazendo a nossa parte, que é a parte de fazer a pressão da sociedade civil organizada pela vacinação, por um plano de vacinação, e que o governo possa nos dar respostas em relação a isso, porque nós estamos falando de vidas. Recentemente, nós batemos aí a mais de 300 mil mortes em decorrência da pandemia. E nós sabemos que o sistema de saúde está colapsado e, infelizmente,
as perspectivas para isso no curto prazo, elas não são nada animadoras. Ao mesmo tempo, nós temos a esperança, e alimentamos e precisamos alimentar a esperança de que existem mais de 5 vacinas hoje disponíveis no mundo, e que nós temos também já a fabricação do Butantan, Fiocruz sinaliza nesse sentido, e os esforços estão sendo feitos, né, no sentido de buscar a vacinação do povo brasileiro, porque a vacinação hoje é o nosso primeiro front de guerra que nós temos em relação à Covid. Então, nós do Movimento Acorda Sociedade estamos preocupados e também estamos agindo e fazendo a pressão, né, sobre os parlamentares e exigindo uma ação efetiva do governo em relação ao enfrentamento da Covid-19. Então, esse é um primeiro ponto da nossa conversa de hoje. Com relação à reforma administrativa, tá? Nós, do Movimento Acorda Sociedade, nós não reconhecemos e nós não aceitamos que uma reforma estruturante como essa, que ela mexe com as estruturas, né, do Estado brasileiro, porque quando a gente fala de servidores públicos, quando a gente fala de serviço público, nós estamos falando do Estado, né? A gente entende que a reforma ela não é oportuna, é uma reforma, portanto, que nesse momento nós tínhamos que estar discutindo estratégias e ações para defender e salvar a vida do povo brasileiro. Infelizmente, nós temos que canalizar energias para defender o SUS, por exemplo, para defender o serviço público. Então, realmente, ela é absolutamente inoportuna. Nesse momento, é algo extremamente desnecessário. E, infelizmente, o governo não teve a sensibilidade de entender isso. E, evidentemente, que isso tem um custo político, né, para quem encaminha a proposta e para quem defende a tramitação dessa proposta em regime de urgência. Nós estamos lutando e vamos continuar firmes e fortes na defesa do serviço público brasileiro. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar que uma reforma estruturante como essa, de um rigor fiscalista, antirrepublicana e que atenta, né, contra os servidores públicos, ela seja aprovada a toque de caixa. Assim como ocorreu em relação à PEC 186, a chamada PEC emergencial. Nós entendemos que nós vivemos numa democracia, o Brasil ainda é uma democracia, muita gente pode achar que não, mas é uma democracia, e nós vamos exercer a nossa cidadania plena na defesa do serviço público, na defesa do Estado brasileiro, e esse ataque dos agentes econômicos, do ataque do mercado financeiro, ele não ficará impune. Nós vamos mobilizar a sociedade brasileira para um amplo debate sobre reforma tributária. Nós já estamos cansados e por isso nós estamos dando um basta, né? O Movimento Acorda Sociedade, ele se integrou a outras entidades e nós criamos uma frente, né? E eu sou um dos coordenadores do movimento Basta. E nós precisamos avançar, né, na direção dessa agenda de sociedade que é a reforma tributária. Nós não podemos aceitar mais uma vez que a classe trabalhadora, que nós, trabalhadores do setor público que somos, tenhamos que pagar a conta mais uma vez, enquanto pessoas como o deputado do Novo apresentou uma PEC, Alexandre Freitas, do Novo do Rio de Janeiro. É um deputado lá do Rio de Janeiro que apresentou uma proposta de emenda à Constituição, né, dentro da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, propondo que os servidores públicos que ganhem acima de R$11 mil tenham que abrir mão de 50%, né, dos salários, no que excede os R$11 mil. Nós entendemos que ela é uma proposta extremamente absurda, né, descabida, inconstitucional, mas que não pode passar impune. Esse partido, ele é um partido extremamente nocivo aos servidores públicos, nocivo ao serviço público. Não é à toa que muitos apelidaram de novo Covid, né? O novo Covid da Câmara. Isso não sou eu que estou falando, é o apelido que a gente vê por aí. E também, né, outros chamam de partido nojo, né?
É óbvio que isso aí gera uma repulsa e é com razão que os servidores públicos eles tendem a criar uma antipatia por esse partido, né? É um partido que realmente ele não defende o interesse público. Só para vocês terem uma ideia, quando teve a reforma da Previdência, o Partido Novo ele teve direito a um destaque. E sabe para qual foi o destaque do Partido Novo? Para defender uma tributação menor para bancos, né? Ou seja, pode aumentar a alíquota, né, da contribuição previdenciária, né, dos trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto do setor público, né? Você pode mudar as regras para diminuir o valor das aposentadorias. Agora, para aumentar a carga tributária dos trabalhadores, o Novo apoia. Mas, do outro lado, ele apresenta um projeto para reduzir a carga tributária dos bancos, né? Então, isso mostra o que é o Partido Novo, né? Então, eles levaram uma boa resposta nas urnas, elegeram 2 prefeitos de 5.500 municípios, eles conseguiram eleger 2 prefeitos, isso mostra que existe alguma coisa muito errada. E eu tenho fé que o povo brasileiro e os servidores públicos, eles têm uma responsabilidade de levar ao conhecimento da sociedade o que é o Partido Novo, tá? O que é esse partido? Ele é extremamente nocivo para o serviço público, ele deve ser combatido e desconstruído. E isso é missão de cada servidor público. Então fica aqui o nosso registro dessa aberração jurídica, né, dessa proposta do deputado estadual Alexandre Freitas, do Novo do Rio de Janeiro, né? Realmente, isso aí é um absurdo e que a gente não pode deixar de fazer um comentário dessa natureza, desse partido que envergonha todos nós, né, brasileiros, de saber que existem pessoas que estão no Congresso Nacional atuando em defesa do mercado financeiro e atuando contra o Estado e o serviço público. É o inimigo número 1 do serviço público. É o partido que, depois do PSDB, ele está disputando ali com o PSDB quem mais trabalha para prejudicar os servidores. Então, fica aqui o nosso registro e que os servidores públicos fiquem atentos em relação a essa agenda extremamente negativa que nós temos em curso no Brasil, uma agenda de retrocessos, que é justamente a PEC 32, que trata da reforma administrativa. Nós não podemos aceitar, é o nome da nossa plataforma. Através dela, vocês vão ter acesso aos e-mails dos parlamentares. Através dela, vocês terão acesso às redes sociais dos parlamentares, Face, Twitter, Instagram. E a gente espera que nesse ambiente atípico, né, que a gente fique impedido de fazer mobilizações e o próprio acesso das entidades está prejudicado em relação a casas legislativas, nós tenhamos que fazer essa mobilização por meio das redes sociais. E eu posso afirmar para vocês que funciona, tá? É preciso pressioná-los. E nós, do Movimento Acorda Sociedade, vamos pressionar os parlamentares, sim, né? Nós não vamos passar pano para parlamentar, independentemente do partido político. Aqui não tem partido político de estimação. Não existe essa de partido político de estimação. E o MAS não entra nessa dicotomia, nessa armadilha que criaram, né, de dividir direita e esquerda. Não, para nós a corrupção no Brasil ela é ambidestra. A corrupção é ambidestra, se rouba tanto com a direita quanto com a esquerda. E nós não caímos nessa. Nós somos um grupo de interesses e nós não vamos admitir uma agenda de retrocessos tão nociva que venha promover o desmonte do setor público. O serviço público, ele é dos brasileiros. E nós sabemos muito bem quem são os interessados pelo desmonte do serviço público. O MAS, ele não vai aceitar e ele vai mobilizar a sociedade brasileira e ele já está fazendo isso. Infelizmente, nos falta ainda coragem de algumas lideranças que são importantes nesse processo, né? Nós estamos capitaneando aí uma operação onde nós vamos apresentar e dar nomes aos bois, sim,
Nós vamos dar nomes aos bois. A gente não tem problema, porque a gente não tem rabo preso com ninguém. Então a gente pode apontar o dedinho, a gente pode dizer quem é quem, né, e o que está fazendo e como está votando. Nós vamos fazer isso. E vamos expor alguns desses parlamentares à opinião pública. Nós entendemos que isso é uma necessidade e não nos falta coragem para fazer. Então quero deixar claro aqui para vocês a nossa posição. O movimento Acorda Sociedade, ele não entra nessa de direita e de esquerda. Não entra, tá? Nós representamos interesses nacionais. Nós representamos interesses de um grupo de entidades. E são 149 entidades. E entidades de diversos segmentos. Tá? E nós não entramos nessa de partido A, partido B e partido C. Para nós, tudo é partido. Tudo é sopa de letrinha. E nós lutamos contra essa agenda de retrocessos que querem nos impor. Nós não aceitaremos e vamos lutar até o fim contra essa agenda. E a gente precisa do apoio de vocês. É o apoio dos servidores públicos nesse momento que vai fazer a diferença. É hora de mobilização, é hora de luta. E eu conclamo a todos para que nós possamos fazer esse enfrentamento com inteligência, com coragem, com mobilização inteligente, e muitas pessoas estão entrando nessa campanha. A Operação Espantalho, ela já vai começar a apresentar os seus primeiros resultados em Brasília. Eu quero registrar aqui os agradecimentos a todos que ajudaram e que estão contribuindo com a Operação Espantalho. A Operação Espantalho foi liderada pelo Movimento Acorda Sociedade, em parceria com algumas entidades que estão apostando no sucesso de uma ação estratégica em Brasília. Quero deixar registrado que todo e qualquer recurso que foi alocado para essa campanha, ele será objeto de uma prestação de contas bastante transparente. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão apostando na Operação Espantalho, que estão indignados com todo esse cenário de retrocessos que nós estamos enfrentando. Agradecer pela colaboração que vocês têm dado a essa luta. Essa luta é uma luta de todos nós que não aceitamos injustiças, né? Todos nós que estamos revoltados com a irresponsabilidade que se abateu sobre esse país na condução da pandemia Covid-19, na condução das políticas públicas de saúde para evitar a propagação da pandemia. Houveram erros, esses erros serão objetos de apuração. Nós não podemos deixar impune que 300 mil vidas que foram ceifadas é uma tragédia que estava anunciada e muita coisa poderia ter sido feita para evitar essa tragédia. Então, meus amigos, fica aqui o nosso registro, tá, da nossa atuação em favor da luta contra a reforma administrativa. Nós não podemos aceitar. Eu peço que vocês divulguem esse vídeo, divulguem a nossa plataforma, se inscrevam nas nossas redes sociais, que é a única coisa que nós temos. São as redes sociais nesse momento e a disposição de lutar. É hora de luta. E nós não vamos aceitar um desmonte do serviço público e não vamos aceitar uma tramitação da PEC 32 igual eles fizeram em relação à PEC 186. E eu quero dizer para vocês que ano que vem, 2022, é um ano muito importante. É um ano de eleições. E nós podemos fazer muita coisa em 2022. Só falta pouco tempo para isso. Não falta muito tempo, não. Mas nós podemos mudar esse Congresso. Nós podemos mudar e tirar de lá essas pessoas que já eram para estar presas. Tem muita gente que era para estar atrás das grades e que está votando. E que quer votar contra o serviço público, contra os servidores, contra os trabalhadores do setor público. São pessoas que não respeitam o trabalho da enfermeira, do médico, do policial, do professor. Eles não têm o menor respeito. Então, nós precisamos fazer um trabalho de conscientização de classe. A que classe que nós pertencemos? A que grupo dentro da sociedade nós pertencemos? Nós temos que saber trabalhar isso. E a partir desse entendimento é que nós vamos conseguir avançar numa agenda positiva para o Brasil,
uma agenda positiva para o setor público, uma agenda positiva para a sociedade como um todo. Porque nós diferentemente desses parlamentares, nós fazemos parte da estrutura do Estado. Eles são passageiros. Eles são passageiros. E esses que são passageiros, eles precisam compreender que existe algo que precisa ser respeitado. E, infelizmente, eles não respeitam. Eles não respeitam por quê? Porque, de certa forma, também nós temos uma parcela de responsabilidade. A gente não consegue ainda se organizar para impor a eles o respeito. Porque quem não nos respeita vai ter que aprender a nos respeitar. E nós, do Movimento Acorda Sociedade, aqui em Brasília, que a sede do MAS é em Brasília, ela vai dar uma resposta a esses parlamentares. Tá? Nós não estamos mortos. Se vocês acham que nós estamos mortos, vocês estão muito enganados. Né? A Covid ainda não bateu aqui na minha porta. E espero que ela não bata. Mas isso que vocês fizerem em relação à PEC 186, vocês não vão fazer em relação à PEC 32. Porque nós temos condições de parar o Brasil. E nós não vamos aceitar esse rolo compressor e esse cálice de poison, veneno, que vocês querem dar para o serviço público. Muito obrigado.